oficialmente, porque já que vocês foram os meus alunos do semestre passado, eu acho que todos aqui estiveram comigo, né? Mais uma vez, para quem chegou agora, sejam todos bem-vindos, tá? E alguns já ter me visto aqui na internet, outros ainda não. Mas nesse semestre a gente fecha Direito Civil, como já havia mencionado, e vamos fechar, se Deus quiser, com chave de ouro, apesar dos pesares, né? Apesar da gente estar ainda online, tá? Eu coloquei na plataforma de vocês, nessa semana, o roteiro do capítulo 1, eu acho que vocês já devem ter visto, né? E coloquei dois textos introdutórios sobre algumas breves considerações acerca do direito das sucessões, né? E também outro texto, salvo me engano, no mesmo sentido, sobre algumas origens etimológicas, conceituais, né? E coloquei para vocês um vídeo, também um curto vídeo, que dá uma pincelada para nós acerca do direito das sucessões. Aí depois eu convido vocês para dar uma leitura. Ah, outra coisa, agora que eu me lembrei. As nossas aulas vão continuar aqui no BBB, tá, meus amigos? Não vou mentir para vocês, é porque o meu aparelho eu ainda estou configurando para o Meet. Não é que o Meet não funcione aqui no meu aparelho, ele funciona, mas ele está tendo um probleminha só no momento da gravação. É um problema mesmo no meu sistema. Isso daí eu vou resolver, tá? Então, vocês que já estão aqui em sala, já estão cientes que, por enquanto, nós vamos ficar no BBB. Se tiver algum problema, a gente migra para o Meet. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que eu vou salvar, a exemplo do semestre passado, né? Eu vou salvar as aulas lá no YouTube. Vocês já se inscreveram no canal do YouTube, né? Para quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, porque nem sempre eu vou colocar só vídeos aqui das nossas aulas. Eu também vou começar a gravar novos vídeos de outros assuntos, do direito de família, de repente vocês assistam. Divulguem o canal para os outros colegas, né? Porque a gente tem que divulgar o conhecimento. O conhecimento não é do professor Ari, é da sociedade, é de todos nós, tá? Então depois vocês vão lá, se inscrevam, professor Ariolino Júnior, vou colocar lá os nossos links das nossas aulas e outros temas variados, tá? Então, como é que vai fazer, professor? Eu estou gravando e mais tarde eu coloco aqui na plataforma BBB o link do YouTube, para vocês depois assistirem às aulas, tá bom? Certo, meus amigos? Professor, e as referências bibliográficas? O senhor vai falar? Ah, as referências, né? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Aquelas referências do direito de família, você se lembra que eu passei? Professor, não me lembro. Pois é, eu passei, né? Recapitulando, vocês que estão com a caneta e o papel aí na mão, ou com o computador também, óbvio. Quais são os autores que eu particularmente mais gosto? Depois vocês vão ver aí no plano de ensino que já está postado na plataforma, tá? Eu convido depois vocês a verem o plano de ensino que está postado aí, tá? Mas os autores que eu particularmente acho que vocês devem ler para concurso público, que vocês devem ler para exame de ordem, tá? Sem dúvida, o Dimas, vamos lá, um autor que eu gosto muito, Dimas Carvalho, né? Inclusive, eu até solicitei para a editora, né, Saraiva, como leitura, o professor Dimas, tá? Curso de Direito das Sucessões, né? Depois vocês podem observar, até mesmo na plataforma da Saraiva, que vocês têm acesso, tá? Além do professor Dimas Carvalho, vocês também podem, desculpem, vocês também podem ler Carlos Roberto Gonçalves, né, que é um autor do dia a dia, tá? Mas incrível que pareça, ele está sendo muito solicitado no exame de ordem. Por que só falou incrível que pareça? É porque normalmente o professor Carlos Roberto, ele é muito assim light o linguajar, né? Ele é bem fácil, né? Então, mas a OAB solicita algumas decisões dele. Ele traz muitas decisões jurisprudenciais, por ele ser também magistrado, né? Então o livro do professor Carlos Roberto, Direito das Sucessões, volume 6, salvo me engano, tá? Não deixe de ler Maria Berenice Dias, para quem tiver a possibilidade de até adquirir a obra da professora, tá? Manual do Direito das Sucessões, tá? Professora Maria Berenice Dias. E eu particularmente gosto muito do Cristiano Chaves, né? Eu acho que é importante vocês lerem também o Cristiano Chaves, Direito das Sucessões. E ele tem também essa obra muito importante, tá?
E os outros autores clássicos, né, que a gente já conhece, né, o Pablo Stouzer, né, uma linguagem muito simples, mas que é bem didática, tá? Direito das Sucessões também, o Flávio Tartucci. E, obviamente, não deixe de acessar o site do IBDFAN. Vocês podem até se inscrever no site do IBDFAN, tá? Como associados, estudantes paga, salvo me engano, acho que é 120 ou 150 anual. É uma taxa única que vocês pagam e recebe todos os materiais, artigos, decisões jurisprudenciais, tá? Acesse o site do BDFAN, que é muito importante, porque tudo que é de direito de família e sucessões, os profissionais ali estão tratando, tá bom? Certo, gente? Maiores detalhes das referências, vejo depois lá no plano de ensino, tá? Só para, antes da gente iniciar a matéria, já que eu não posso deixar de não falar, rapidinho, nesse primeiro NPC, tá? Vocês querem saber a questão das pontuações, como é que vamos fazer? Nós vamos fazer algumas atividades, totalizando 4 pontos, tá? Só para vocês não esquecerem, se vocês quiserem anotar, até é importante, tá bom? Nós vamos fazer, salvo me engano, 3 ou 4 atividades. Eu sei que o total das atividades é uma avaliação continuada, né? Elas vão totalizar 4 pontos, tá bom? E o questionário oficial, que é as questões de marcar, é como se fosse, entre aspas, a prova de vocês, tá? Correspondente ao primeiro NPC, ele vai valer 6 pontos, tá? Então, vou repetir. As atividades continuadas vão valer 4, tá? Para cada semana, você já sabe que tem um professor que passa atividade, né? Vocês estão sabendo disso com base naquela cor, né, do professor, da coloração, né? Para vocês não ficarem sobrecarregados. E vai valer 4 pontos. E aí, no final, quando chegar já se aproximando, ou até mesmo na semana do primeiro NPC, nós vamos fazer a nossa atividade do questionário oficial daquele primeiro NPC, valendo 6 pontos, tá? 6 mais 4, 10, aí fecha esse primeiro NPC. E no segundo NPC, não vamos também fugir à regra. Vai continuar a mesma coisa, tá? Porque a gente ainda não vai voltar 100% para o presencial. Vamos ficar híbrido. Uma parte no presencial ainda e aqui no ensino remoto. Tá bom? Tudo tranquilos e tranquilas, beleza? 7TB, quase que eu ia falando 6, mas vocês já avançaram, já estão ficando velhos, né? No bom sentido da palavra, maduros. Ei, eu queria perguntar para vocês já perceberam que logo logo vem um TCC, né? Já pararam para pensar que daqui a pouco vem um TCC? Se preparem, que faltam quantos? Acho que 2 meses, né? Aliás, 2 semestres, né? Comece já a pensar, gente, no que vocês querem fazer, né? O tempo está passando. Ah, professor, mas até lá a gente volta para o presencial. Sim, vocês vão voltar. A gente quer voltar, eu também quero. Mas o TCC é regra. E o TCC reprova, tá? Não quero botar medo em vocês, até porque eu não sou, eu não faço parte desse tipo de política. Não fique nervoso, Gessé. Vai dar tudo certo, tá? Mas eu estou à disposição de vocês. Quem quiser alguma ajudinha em breve, a gente pode, de repente, ajudar, tá? Mas já torço por vocês desde já. Vocês já estão no sétimo, gente. Vocês já completaram praticamente 70%, né? É verdade. Tem as horas complementares também, né? E é importante também, tá? Mas se acalmem, vai dar tudo certo. Vocês vão vencer essa batalha, tá bom? Vamos lá? Olha aqui, ó, o roteiro. O meu roteiro, ele é feio, o de vocês é mais bonito, tá? O roteiro de vocês. Para quem ainda não sabe, mas é claro que vocês já sabem, a gente trabalha com roteiros, né? E vocês vão pincelando cada quesito. Pegue um caderninho aí, pegue uma folha de caderno, tá? E aí eu vou explicando à medida que a gente for perpassando esses itens. Aí vocês vão, ó, escrevendo, tá? A minha aula, para quem já assistiu, para quem ainda não assistiu direito, a gente dialoga, a gente conversa, né? Como se fosse um bate-papo, assim, numa roda, né? Como se a gente estivesse tomando uma água mineral, né? Um guaranazinho. E aí vocês vão anotando, uma coisa light,
uma coisa assim, bem tranquila, até porque depois vocês vão ver de novo o vídeo, vou deixar aí salvo na plataforma, tá? Eu não gosto de fazer nenhum tipo de firula com meu aluno, que isso? Não gosto de complicar as coisas, né? Então a gente faz a forma mais simples possível, usando a linguagem mais apropriada para vocês. Vocês estão aprendendo, vocês não são pós-graduação ainda, né? Logo, logo vocês vão estar. Na pós-graduação, não, eu não quero saber. Eu venho com o fuzil, porque a gente parte do entendimento que o aluno já é formado, é profissional, então não vou ensinar o que é isso. O aluno já tem que saber, né? Aqui não, aqui eu respeito meus alunos, tá? Pois bem, professor, então vamos lá. Eu queria iniciar. Olha o meu roteiro é feio, né? O de vocês é mais bonito, tá? Mas o que importa é o conteúdo, né, gente? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a abordagem histórica do direito das sucessões, se vocês me permitirem, tá? Eu queria iniciar falando sobre isso, tá? Eu queria desde já dizer para vocês que o direito, já no item número 1, para quem está com o roteiro aí aberto no seu computador, o direito das sucessões, ele é muito remoto. Ele é um direito muito clássico, né? A origem do direito de família, a origem do direito das sucessões, desde a época da antiga Grécia, da antiga Roma, né? Você já deve ter estudado lá na história do direito toda a formação das polis, né, das cidades gregas, de toda aquela infraestrutura rudimentar que até então aquela sociedade perpassava durante aquele momento, e a gente não pode deixar de não retratar como era que a sociedade, meus amigos, vivenciava, né, convivia durante esse momento. Por incrível que pareça, meu povo, minha pova, já dizia o velho ditado popular, né? O direito das sucessões, ele nasce dentro de um cenário perante até então, né? Você tinha um cenário em que prevalecia uma autossubsistência. Eu até coloquei no teu material, né? Os nômades, você sabe que aquela comunidade que pela qual produzia para satisfazer o seu consumo e também da coletividade pela qual ali perpassava, pela qual convivia aqueles determinados indivíduos. Até porque a religiosidade, né, os deuses que permeavam aquela sociedade era muito acirrado. Mas o que acontece? Eu coloquei aí no teu material. À medida que a sociedade começa a criar novos hábitos, novas ferramentas de produção, começa a surgir também as primeiras polis, as primeiras cidades com o passar do tempo. Aí o que você vai verificar comigo? Aquele indivíduo que até então produzia para satisfazer o seu consumo próprio, aos poucos ele começava a contemplar determinados grupos de indivíduos, ou seja, grupos esses que eram totalmente direcionados para o seu seio familiar, né? Por quê, professor? Porque não tinha aquela perspectiva, meus amigos, de você agariar patrimônio. Para começo de conversa. A ideia da propriedade privada, que até coloquei no teu primeiro quesito, né, o início dessa propriedade privada, é um fruto de uma consequência do aparecimento dessas cidades-estados, principalmente na Grécia, né? À medida que essas cidades começavam a aparecer, começavam a crescer, começavam a se desenvolver, aí é óbvio que o homem, né, o cidadão, principalmente o do sexo masculino, que era considerado o único cidadão, né, da sociedade, começava a garear esse patrimônio para o seu interesse próprio. Então, essa ideia de propriedade privada nasce à medida que as cidades-estados, as polis, né, começavam também a surgir, começavam a vir em determinado crescimento. Porque não se pensava em agariar patrimônio, você não tinha aquela mentalidade de você subsidiar de determinadas terras para o seu próprio interesse. Né? O que é uma ideia particular? É para eu comandar as ações somente para o meu intento, sem ninguém, obviamente, ter a mesma perspectiva. Numa linguagem coloquial, sem ninguém se intrometer no meu negócio. Tá? Então, essa ideia de propriedade privada era uma realidade que começava a se desenhar paulatinamente com o crescimento das polis.
E o direito das sucessões começa a se desenhar a partir desse momento. Por quê? Porque se por um lado você tinha o patriarca, o chefe da família, né, o cidadão, o verdadeiro indivíduo que comandava as ações, através de atos intervivos, porque ele gerenciava durante aquele determinado momento. Agora, para pensar comigo, como é que seria esse indivíduo, como é que ficaria o gerenciamento da administração desse negócio, desse indivíduo, as terras, a produção, quando esse indivíduo viesse a morrer, né? Era uma pergunta que a gente queria saber. Professor, o senhor está dizendo que ele era o chefe, comandava. A propriedade privada começava a crescer, as famílias começavam também a se desenvolver, né? O patrimônio deveria contemplar a esses elementos da família e não mais o todo coletivo. Beleza, até aí nós entendemos. E se esse chefe da família, esse patriarca, esse comandante, esse dono dessas glebas, né, dessas terras, viesse a morrer? Como é que ficaria o gerenciamento, a administração dessas terras, desse patrimônio? E aí surge a perspectiva de se criar uma ciência que tinha a finalidade de tentar dar uma resposta nesse intento. Qual é o intento que eu estou falando? Como é que eu deveria dar continuidade à administração de um patrimônio diante do falecimento, né, após o falecimento daquele comandante, daquele patriarca? E aí surge o direito das sucessões, né, meus amigos? O direito das sucessões, essa ciência, ela se enquadra dentro desse perfil de interpretação, tá? Por isso que os jurisconsultos clássicos greco-romanos, eles tiveram uma finalidade de criar uma ciência para fins de dar uma resposta exata para a permanência, perpetuidade da administração daquele patrimônio após o falecimento daquele patriarca. Detalhe, somente quem deveria dar perpetuidade, óbvio, os herdeiros, porque herdeiros é fruto de uma ordem etimológica de herança, né? São indivíduos que vão gerenciar o patrimônio pela qual já havia sido iniciado por aquele patriarca, né? Então, herdeiros surge da etimologia do latim romano clássico, né? De herança, né? Herança, patrimônio deixado pelo decujus. Quem é o decujus, professor? O falecido. Agora, na Idade Antiga, clássica, você, enquanto herdeiro, deveria, dois pontos. Primeiro, né, ser do sexo masculino, obrigatoriamente. As mulheres não eram, vocês já sabem disso, já estudaram na história do direito, né? Não eram cidadãs, tá? Professor, mas se aquele patriarca tivesse só filhas mulheres e ele faleceu? Normalmente alguns alunos me perguntam sobre isso. Aquele chefe da família teve terras, teve glebas, teve produções agrícolas, só que ele morreu e deixou duas filhas. Quem é que vai administrar o patrimônio dele depois de morto? Teoricamente, elas não eram cidadãs. Obviamente que a regra, o direcionamento da herança, meus amigos, deveria estar perpetuada agora para o Estado, né? O Estado romano ou o Estado grego das polis deveria assumir a gerência e a administração dessas terras, por considerar que mesmo tendo filhas, mas não tinham a legitimidade enquanto herdeiras. Por quê, gente? Porque você já sabe a resposta. Porque elas não eram o quê? Consideradas cidadãs. Tá? Então tinha que torcer para que o chefe tivesse somente filhos. E vocês sabem que, principalmente em Esparta, né, para quem já estudou a história do direito, existia aquelas práticas do eugenismo, né, da eugenia. Você sabe o que é eugenia, né? Se de repente aquele menino, até mesmo o menino do sexo masculino, se de repente nascesse defeituoso, era uma barbaridade, né, gente? Você lançava a criança de um morro, né? Até a criança falecer, você jogava a criança. Se fosse uma pessoa nascesse com alguma deficiência, né? Então, tinha que nascer, além de ser do sexo masculino, mas com uma estrutura óssea apropriada. Então, algumas cidades-estados adotavam a eugenia, dentre os quais até Esparta. Tá? Então, professor, resumindo, já que o senhor quer chegar,
o que eu quero dizer para vocês é que o direito das sucessões, para quem está anotando, e continue anotando, tá? O direito das sucessões, ele nasce nesse contexto de ideia de crescimento das polis, para quem está anotando, né? A ideia de agariar patrimônio para si, a ideia de propriedade privada, que foi a política adotada paulatinamente pela sociedade grega e a sociedade romana, né? À medida que as cidades cresciam, as famílias também acompanhavam esse desenvolvimento e você sentia a necessidade agora de produzir não mais para o todo coletivo, uma forma rudimentar, como até então os nômades faziam, mas agora você tinha que direcionar para grupos particulares de família, né? Sob a gerência do patriarca. E ali você cria aquela ideia de propriedade particular, que pertenceria àqueles membros, principalmente do sexo masculino. E após o falecimento do chefe da família, a administração daquele patrimônio deveria dar perpetuidade perante os cidadãos do sexo masculino. Caso não assim houvesse a presença desses cidadãos masculinos, somente se fossem mulheres, obviamente, aí o patrimônio deveria estar direcionado, voltado para o Estado. Né? O Estado deveria agora comandar as ações, após o falecimento do legitimado proprietário. Tá? Então, essa ideia de início da propriedade privada foi uma preocupação com o amadurecimento, do crescimento das cidades, que o direito das sucessões nasce nesse contexto, de você criar ferramentas legais através dos jurisconsultos, né, dos intelectuais, operadores do direito daquela época, chegaram ao entendimento que havia necessidade de se criar uma ciência que viesse a dar uma resposta como deveria aquele acervo continuar a ser gerenciado após o falecimento do patriarca. De que maneira isso deveria acontecer? E aí surge a proposta do direito das sucessões, principalmente durante a Roma Antiga, né? E aí cria-se esse cenário de contexto de interpretação, tá? Voltando aqui para o material de vocês, então, a formação das famílias, né? Foram de suma importância, porque à medida que as famílias começavam também a crescer em quantitativo de números de membros, você também deveria direcionar para o gerenciamento daqueles sobreviventes herdeiros essa tarefa, deles darem continuidade à administração daquele patrimônio que já havia sido iniciado por aquele patriarca, pelo chefe da família. Tá? Então, a formação das famílias está intrinsecamente associada a essa propriedade privada, ao crescimento das polis. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Até anotem, tá? Isso até uma primeira observação da tarde, para quem não, para quem gostaria de anotar. A formação das famílias está intrinsecamente, diretamente associada a quê, professor? Ao crescimento das cidades-estados, né, das polis, está também associada ao desenvolvimento da propriedade privada. Anote isso daí, porque quem for fazer um dia concurso público, exame da ordem, para civil, pode ser que isso venha a ser solicitado, em termos de analogia com o direito das sucessões, tá? E ainda coloquei no teu material a ideia do pater família, né? O chefe, o responsável que deveria comandar as ações, que era o verdadeiro patriarca que deveria assumir a priori, durante atos intervivos, o comando desse acervo. E após o seu falecimento, os herdeiros deveriam dar perpetuidade do sexo masculino, que eram os cidadãos até então considerados. Tá? Aqui a figura dos herdeiros, como eu coloquei, né? E por outro lado, olhando agora o material de vocês, já na Roma antiga, surge também o testamento, né, gente? O chamado Códex, né? O Códex era o documento que deveria ser instrumentalizado, até então estava intrinsecamente associado ao testamento, até a religiosidade, tá? Os testadores, né, os patriarcas, os chefes da família, eles cultuavam até os deuses para elaborar o seu testamento. Óbvio que, na maioria dos casos, ele contemplava determinados outros indivíduos, óbvio também do sexo masculino, para deixar o seu acervo patrimonial.
essa preocupação já deveria ser desenvolvida ainda em vida, porque, para quem não sabe, né, o testamento, que é uma das raízes trazidas do clássico até hoje, na nossa atualidade, mas você deve iniciar o ato por atos intervivos, tá? Você já deve iniciar a formalização do seu testamento ainda em vida. Muito embora os seus efeitos jurídicos vão ser ratificados no pós-morte. E isso lá na Roma antiga é notório, iniciou essa discussão. Só que o testamento de lá deveria estar diretamente voltado para essa religiosidade. Os deuses deveriam cultuar esse testamento voltado para aquele beneficiário, aquele testamenteiro do sexo masculino, e que normalmente deveria ter vários mecanismos, até muita posse. Normalmente o testamenteiro, né, pode ser até um filho teu, ou de repente até um conhecido teu, algum amigo teu, mas que tivesse a perspectiva, a responsabilidade de dar continuidade àquele negócio, aquele bem, por exemplo, aquele acervo que o testador deveria assim direcionar para ele, tá? Tinha todo o ritual, tá, gente? O testamento, desde aquela época até hoje, tinha que ser lido, tinha que ter a presença de testemunhas, tinha que ter a presença de uma autoridade competente, que lá eram os pretores, né? Tinha também os juízes, tá? Todos os sacerdotes religiosos, todos ali faziam parte desse ritual do testamento, para que ali ele fosse cumprido após o falecimento daquele patriarca testador. Então, tudo isso deveria ser levado em consideração. Eram os aspectos do formalismo do testamento. O testamento, se não obedecesse essa regra, ele não era válido, ele não tinha nenhuma finalidade. Por incrível que pareça, até hoje o testamento ele observa assim muitas formalidades. Lá na frente nós vamos ter o estudo dele, mas a gente não pode deixar de observar todos esses pré-requisitos, testemunha, questão de assinaturas, reconhecimentos, registros, né, averbações, são raízes trazidas pelo Códex, né, pelo testamento clássico romano. Mas aí me perguntaram uma vez, professor, por que sentiu a necessidade de criar o testamento, né? Porque não bastava somente o patriarca falecer, mas ele também poderia ter a livre e espontânea vontade dele querer já em vida se precaver e já contemplar aquele patrimônio que até então era considerado, aquela terra, por exemplo, para um determinado outro indivíduo. Só que a diferença aqui, o testamento de lá, o contemplado, o testamenteiro, somente deveria ser quem, gente? Também a figura masculina, tá? Como já havia falado para vocês, só os cidadãos. Ou filhos, ou determinado outras autoridades, outros parentes do sexo masculino. As mulheres não eram contempladas, tá? Mas isso foi mudando paulatinamente com o passar do tempo. Claro que hoje a realidade, indubitavelmente, não é mais a mesma e já temos a igualdade de direitos, tá? Mas o que eu quero que vocês anotem aí no material é que esse aparecimento do testamento foi uma atitude, uma emergência que os romanos criaram para satisfazer essa liberalidade, essa vontade do patriarca, né? Para que ele se preocupasse já em vida em querer contemplar o seu patrimônio para aqueles, obviamente, testamenteiros, né? Aqueles que viessem a ser contemplados, os legitimados. Essa importância do testador, essa liberalidade dele, era possível sim, desde que também todos os pré-requisitos do testamento viessem a ser cumpridos. Quando eu falar em pré-requisitos, era o ritual do testamento. Até porque, eu já te falei anteriormente, nós tínhamos que cultuar os deuses, né? Então tinha toda uma religiosidade por trás disso. O testamento, como já havia falado, tinha que ser lido, testemunha, a presença das autoridades, dos sacerdotes, todos deveriam fazer parte dessa conjuntura, né? Para que ali o testamento viesse a ser formalizado, ratificado e, o mais importante, cumprido. Então, essas raízes do passado até hoje, no presente, a gente observa principalmente a questão do registro do testamento. Tá? Então, foi uma alternativa criada para que viesse a contemplar a vontade do testador, do patriarca, e, ao mesmo tempo, ele já se precavendo para querer formalizar o seu patrimônio para terceiros, né?
inclusive para os seus filhos cidadãos do sexo masculino, tá? O que mais, professor, nós temos aqui que o senhor quer falar? Ah, sim, eu olhando aqui para o material. Isso na Idade Antiga, tudo que isso eu estou falando aqui para vocês, esse breve comentário, essa breve história. Professor, é direito civil ou é é direito civil? Uma vez me perguntaram se eu estava dando aula de história do direito, né? É porque a gente precisa falar um pouquinho da história para vocês, situar vocês no tempo, né? Como é que inicia o estudo das sucessões, como todo início de estudo, né? Mas, voltando agora aqui, a gente vai dar um passo agora para a Idade Média. A Idade Média, você já deve ter estudado aquele famoso estudo do direito à primogenitura. O que é isso, gente? Onde se encaixa o direito da sucessão aí? Direito à primogenitura é você contemplar, né, a oportunidade daquele chefe da família eleger quem? O filho mais velho, né? Mesmo que eu tenha, por exemplo, eu tenho 6 filhos, mas o mais velho deles, cronologicamente falando, né, fato etário de idade, deveria assumir a postura do verdadeiro dono dos negócios, o verdadeiro legitimado após o falecimento do patriarca. Então, a Idade Média, meus amigos, inaugura o direito à primogenitura. É você dar oportunidade para aquele indivíduo, ainda do sexo masculino, que tivesse a maior idade, de assumir a responsabilidade da herança deixada pelo falecido legitimado patriarca. Tá? Professor, ainda na Idade Média, as mulheres não eram cidadãs? Ainda não. Estávamos ainda numa fase de transição. Tá? A cidadania feminina, ela veio posteriormente. Os primeiros movimentos em prol da liberdade, da isonomia, da igualdade, vocês também já estudaram isso em história, né? Principalmente o movimento iluminista, né? Mais tarde as grandes revoluções, principalmente a Revolução Francesa, com a ideia da liberdade, fraternidade, da isonomia, aí sim começava-se a discutir um novo conceito de família, a oportunidade de você defender os interesses das mulheres, né, perante qualquer tipo de negócio. E aí, dentre os quais? Dentre os direitos a serem cumpridos e resgatados. Claro, né, gente? O direito à herança. Tá? Então, eu posso dizer que após a sacramentação desses movimentos, já entrando na Idade Moderna e já na transição para a contemporânea, podemos aí já falar em dignidade da pessoa humana, né? Principalmente já no pós-guerra. A gente já pode falar em que declaração universal, aí os direitos começam a ser formalizados, tá? Mas, onde eu quero chegar? Já trazendo aqui para a nossa realidade. O direito das sucessões, ele tem toda essa gama de interpretação, tá? O que se propõe verdadeiramente o direito das sucessões? Já trazendo aqui o material de vocês, eu até coloquei aqui alguns conceitos, né? Essa palavra aqui, acho que eu até coloquei, não coloquei? Coloquei. A etimologia do termo clássico sucessão. Já no item número 2, vocês que estão acompanhando aí o roteiro, né? Essa palavra sucessão, que até então era direcionada somente a apenas um único gênero, que a gente acabou de verificar aqui nessa breve contextualização histórica, mas falando em sucessão, é você abrir a oportunidade de um indivíduo, né, tomar um posto, assumir uma conduta, uma responsabilidade que até então já havia sido iniciado, inaugurado por um sujeito anterior. Então, vulgarmente falando, meus amigos, etimologicamente, sucessão é o que perante a língua portuguesa? É você tomar uma posição de alguém. Eu vou assumir uma conduta de um sujeito. Por exemplo, vou pegar alguém aqui da sala. Eu vou assumir o lugar que até então o Gustavo exercia como chefe daquela família. O Gustavo, ele tinha empresas, né? Mas ele deixou 2 filhos. O Gustavo Júnior e a Gustava, né? Os filhos do Gustavo. Então, o pai em vida tinha patrimônios. Ele vai falecer um dia, como todos nós. Agora, a pergunta que não quer calar, professor. Após o falecimento do Gustavo, o Júnior e a Gustava, regra geral, são
eles, os responsáveis legais, que deverão dar continuidade àquele ato pela qual o pai em vida iniciou. Então, nós estamos falando aí de sucessão. É você tomar um assento de alguém, né? Os filhos, vamos imaginar que o Gustavo era casado com a senhora fulana de tal, ou uma união estável, tá? Toda essa galera aí viva vai ter agora um dever de casa em breve a cumprir. É de dar continuidade. Então, sucessão é isso. Eu vou agora daqui para frente. Já ouviram falar no efeito Ex-Nunc, né? Hoje em diante é tarefa do Gustavo Júnior, da Gustava e da esposa ou da companheira, todos ali de mãos dadas, assumir essa responsabilização. Então, eu vou suceder o Gustavo, eu vou tomar o assento dele, tá? Mas, professor, como é que isso vai acontecer? Claro que a gente vai estudar isso nesse semestre. É todo o arcabouço de interpretação. É todo um conjunto de procedimentos até a gente chegar no verdadeiro objetivo. Qual é o verdadeiro objetivo da sucessão, do direito das sucessões? Querem anotar, já que vocês estão aqui em sala comigo? O que se propõe? É a herança, né, gente? A gente, incrível que pareça, eu acho que você já deve ter visto isso em alguns casos. Normalmente, enquanto a pessoa está viva, praticamente poucas pessoas dão valor, principalmente alguns parentes. Ah, o fulano está aí. Não sei se vocês já ouviram casos nesse sentido, já estão vivenciando, não sei. Mas às vezes a pessoa quando morre, se alguém deixou algum patrimônio, é incrível que pareça, acho que surge até gente debaixo da terra. Ah, mas eu era parente do fulano. Fiquei sabendo que ele morreu. O que está crescendo os olhos aí dessa pessoa, gente? É herança. É o que se propõe a sucessão. Enquanto vida, praticamente você muitas das vezes nem fala com aquele teu parente, você nem dá valor. Deixa ele morrer. Principalmente se ele tiver deixado algum patrimônio. Vai surgir gente até de você nem nunca ouviu falar. Né? Porque é a finalidade desse direito. A sucessão, ela precisa entregar uma responsabilidade que em vida alguém já iniciou. Esse alguém é o verdadeiro legitimado, o dono daquele patrimônio. Depois que ele vier a morrer, ou ela, né? Esse patrimônio não vai ser mais considerado patrimônio, vai ser considerado herança. E ela precisa voltar, se direcionar para outros que ali vão ter a responsabilidade agora de assumir esse compromisso daqui para frente. No caso, os herdeiros. Tá? Então, por isso que normalmente eu falo aqui para meus alunos, eu até brinco com vocês, eu coloco a palavra entre aspas, brincar, né? Eu estudo até do direito do sangue, né? Porque sucessão é muita confusão, gente. Claro que eu não vou generalizar. Tomara, quem dera, se tudo fosse resolvido de uma forma amigável. Mas eu, como tenho uma certa já experiência, não tanto como os grandes mestres, só tenho 13 anos nessa estrada, mas nesse momento que eu já estou nessa estrada, de cada 10 processos, meu povo, minha pova, 8 é briga feia. Principalmente entre os colaterais. Irmão contra irmão. Irmão contra mãe e pai sobrevivente. Achando que é dono de tudo e não é. Mais tarde eu vou explicar isso para vocês. Existe uma regra chamada direito de preferência. Temos que cumprir uma ordem. Quem é que vem por primeiro para garear aquela herança? E tem gente que não entende. Tem irmãos, principalmente, que não entendem, acham que são os donos da cocada. Ah, porque eu fiz uma benfeitoria ali naquela casa, tudo é meu. Já está falando, já está utilizando o pronome todo. Não é bem assim, tá? Então eu convido vocês nesse semestre, vocês que vão ter futuros clientes, vocês que de repente vão estar vivenciando algum problema de família, algum vizinho de vocês. Professor, eu tenho uma vizinha aqui do lado, está com problema, eu tenho um amigo. Falem para eles o que eu vou dizer para vocês. Existe a preferência. Professor, sabe qual outro problema que acontece muito que eu vejo? É a mamãe, o papai que quer contemplar só um filhinho, que quer doar tudo para ele e se esquecer que tem os outros. Pois é, né, gente? Já ouviram isso? O pai
doa todo o patrimônio pro filho, esquece dos outros. Já viram isso? Não é muita porrada? E os outros filhos, não têm direito? Ah, professor, mas são de outra relação. Não interessa. Pode ser filhos da mesma relação ou filho de relação alheia. Tudo é filho. Ei, tu não estudaste comigo isso no semestre passado? Os filhos hoje não são legítimos. Não tem mais diferença, né, gente, de filho. Acabou espúrio, incestuoso, adulterino. Não existe mais essa nomenclatura. Tudo é filho. Se o caboclo pulou a cerca e teve filho numa outra relação, não importa. Esse cara pode ser o mais rico do planeta. Se ele morrer, esse moleque da outra relação vai ter direito à herança. Sim, professor, mas ele vai ter irmãos bilaterais da outra. Sim, mas todos vão participar da herança. Claro que vai ter aí uma proporção, né? Que vocês logo, logo vão saber. Mas todos vão ter que ser chamados, vão, tá? Isso é sucessão. Sucessão é você sair de meio do campo e dar oportunidade para que outros venham assumir esse comando, essa postura, tá? Como eu já havia falado do comentário do exemplo do Gustavo. Gustavo, se ele morrer, mas ele deixou os filhos e deixou a mulher. Não é só a herança do Júnior. Não é só a herança da esposa. Não é só a herança da Gustava. É a herança de todos. O problema, professor, é que o Júnior não fala com a Gustava. O problema, professor, é que a Gustava não fala com a mãe. O problema, professor, é que não interessa. Todos são herdeiros. Agora, se algum deles já cometeu alguma irregularidade, se de repente o Gustavo Júnior, o mais astucioso, pegou a herança, ó, olha o que ele fez, ó. Sabe o que é isso? O que é isso? Furtou, né? Dilapidou. Tu achas que a irmã e a mãe vão ficar assim de braços cruzados, gente? Não, né? Elas podem muito bem contratar um advogado, uma defensoria pública e buscar os seus direitos. Primeiro, reconhecer a sua condição de herdeiras, né? E aí, obviamente, uma vez reconhecido, o juiz vai acatar as suas decisões, os seus pedidos, que é direito à herança, tá? Voltando aqui para o nosso material, ainda temos tempinho, né? Gente, tá boa a nossa aula? Ei, vocês estão muito calados. Tá boa a nossa aula? Se manifestem aí, tá? Se não estiverem entendendo, vocês falam. Voltando aqui para o nosso material, então, essa origem etimológica do termo sucessões, tá? Gente, eu tô lendo um pouquinho que eu tô sem óculos. Para quem chegou agora, eu já quebrei meu óculos, tá? Mas eu vou mandar fazer e aí na próxima aula eu vou estar mais bonito de óculos. Que mais bonito, olha, modéstia à parte, né? Então, o sucessões é isso, tá, gente? É você tomar o assento de alguém e dar a responsabilidade da continuidade do gerenciamento daquela herança, tá? Qual o significado jurídico do termo sucessão? Anotem. Sucessão, no sentido jurídico, é você subsidiar de um ordenamento que tem por finalidade reconhecer a pessoa, o legitimado herdeiro, a conquistar a sua herança. Vou repetir. Qual é o conceito jurídico do termo sucessão? É o papel da norma, é o papel do ordenamento jurídico, que tem por finalidade reconhecer a condição de legitimado herdeiro. Para quê? Para fins de buscar a herança pela qual aquela pessoa tem direito a receber. Então é o papel da norma. E, por exemplo, reconhecer a Caroline, não é isso? Caroline ela é herdeira. A lei está dizendo isso. Ela tem como provar também que ela é herdeira. Ela tem como provar que ela tem a legitimidade de buscar herança. Ela vai, nem que seja necessário buscar o judiciário, mas ela vai buscar o que a ela entende que tem direito a receber. É o sentido jurídico do termo sucessão. É a norma jurídica reconhecendo a senhora Caroline de Albuquerque Cunha Menezes. Acertei, né, Caroline? Teu nome é esse completo, né? A senhora Caroline de Albuquerque Cunha Menezes, o direito a conquistar herança. Professor, eu estou na ordem de preferência. Professor, meu pai faleceu. Eu tenho direito a conquistar aquele imóvel que hoje passou a ser denominado herança. E eu vou lutar por isso. Tá? É o sentido jurídico do termo sucessão. É a norma reconhecendo Caroline dentro da ordem de preferência. Tá? Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Sentido vulgar versus sentido jurídico.
Sentido vulgar da sucessão é um sujeito que vai sair de uma condição, né? É você entregar, outorgar uma postura para o sujeito. É alguém que vai te suceder, né? Que vai assumir uma nova condição, que vai assumir um novo termo. Você vai sair de meio de campo, numa linguagem coloquial, e a outra pessoa vai assumir. Isso é uma linguagem etimológica, né? Vulgar. Sucessão é você suceder alguém, é assumir o posto de alguém, tomar o assento, né? Certo, gente? E o sentido jurídico, gente, o que é? É a norma jurídica que reconhece aquele legitimado sujeito como herdeiro, que tem por finalidade buscar conquistar a sua herança. Ficou legal essa diferença? Sentido vulgar por sentido jurídico. Vou repetir para quem está anotando, respeitando vocês. Sentido vulgar, você, a norma vai oportunizar que alguém vá assumir a postura de alguém. Vulgar, né? Jurídico, aí sim, é o ordenamento que reconhece aquele indivíduo como herdeiro para conquistar a sua herança. Essa é a diferença essencial entre linguagem jurídica e o sentido vulgar. Só para vocês não esquecerem, porque a gente tem que começar do zero, né? Vocês estão estudando agora um novo estudo, e aí a gente precisa deixar tudo bem definido para vocês. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo etapas por etapas, dando enunciados, dando conceito para vocês, para que vocês não saiam daqui com dúvidas, tá? Quem mais, professor, que eu coloquei para nós? Coloquei a diferença entre sucessão, herança e legado, tá? Daqui a pouquinho eu já estou terminando. Deixa eu só terminar essa diferença dessas três nomenclaturas, tá, gente? Para vocês não saírem daqui com essas dúvidas. Qual é a diferença entre sucessão, herança e legado? Cada um deles tem uma diferença. Bora saber qual é a diferença entre sucessão, herança e legado? Vamos lá. Sucessão é uma ciência, né? É uma ciência do ramo jurídico. É um dos ramos do direito. Principalmente no sentido jurídico, né? Que você acabou de verificar comigo, tá? Toda vez que eu falar de sucessão, gente, meu povo, minha pova, você está se embasando em um determinado ramo do direito, em uma interpretação científica. Anotem isso, tá? Sucessão é um dos ramos da ciência do direito civil, tá? Principalmente na linguagem jurídica, que o senhor acabou de dizer, né? É a lei que vai ter a preocupação de apontar aquele indivíduo como herdeiro, né? Para que ele venha depois buscar o direito, aí sim, a sua herança. Não é que está escrito aí? O que é herança, gente? A herança é um todo, é um acervo. Anotem. Toda vez que vocês ouvirem falar de herança, a herança ela trabalha com uma universalidade. A herança ela surge quando? Depois que alguém morre. Antes da herança tem o que, gente? Antes da herança existe o patrimônio. Após a herança, após o patrimônio, após a pessoa falecer, nós vamos ter a herança, tá? O que eu quero deixar bem claro para vocês, não se preocupe, nós vamos ter uma aula sobre isso, mas eu não posso ainda falar de herança de pessoas vivas. Se lembra disso? Querem anotar esse artigo? Eu não ia falar de artigo ainda hoje, mas já que chegamos nesse momento, o primeiro artigo de hoje é o artigo 426 do Código Civil. Alguém, por gentileza, nessa sala, coloque aqui no chat, por favor, para os demais colegas verem. Artigo 426 do Código Civil, tá? Esse artigo 426, ele retrata o procedimento da chamada, que é proibido haver herança de pessoa viva, tá? Depois algum colega coloque aí, por favor. Então, toda vez que eu ouvir falar de herança, a herança ela somente vai ser deferida com o falecimento de alguém,
tá? A herança, ela é uma das peculiaridades do direito da sucessão. Ela é um dos elementos. Então, nós temos o geral, que é a ciência chamada sucessão, e uma das suas particularidades é a herança, que é o acervo. Que eu só posso falar de herança quando alguém vier a falecer, tá? E o espólio, gente? O que é o espólio? O espólio é uma espécie, sim, de uma herança. Só que o espólio é um acervo identificado, que você facilmente identifica. É algo que eu já conheço. É algo que eu já identifico facilmente. Regra geral, né? Nós trabalhamos muito com legados. Legados de bens móveis, legado de objetos imóveis, semoventes, tá? Objetos de arte, tudo bem? Legado é o que, professor? São objetos de fácil identificação. Ah, por exemplo, a Isabela, ela deixou um legado de pinacotecas, né? Quadros famosos do pintor fulano de tal. Então, a Isabela, filha daquele pintor famoso, obviamente, se ela também vier a falecer, um dia esse legado desses acervos deverão estar direcionados para outros herdeiros. Então, o legado é esse conjunto de patrimônio em vida, que depois vai se transformar em herança, né? Mas que facilmente identifico. Qual é a diferença, vocês devem estar se perguntando, qual é a diferença do legado para a herança? Pergunta de prova. A herança, inicialmente, você não tem como identificar. Anote isso daí, tá? A herança, a priori, você vai trabalhar com uma expectativa. Você vai sempre utilizar o verbo eu acho que eu vou receber, eu acredito que eu vou receber isso. Por exemplo, se a Daniele me perguntar, professor, eu ainda não sei exato o que eu vou receber, porque. Só um exemplo, tá, Daniele? O meu pai faleceu, a minha mãe faleceu, mas deixou uma herança. Professor, eu ainda não sei o que eu vou receber. É uma herança mesmo, Daniele, porque você está trabalhando com uma expectativa. Eu ainda não vou te dizer que é um direito líquido certo. Agora, diferentemente se ela me disser, professor, é um imóvel localizado em Mosqueiro, não é, Daniele? É uma casa verdinha, com jardim, tem piscina, a área é 250 metros quadrados, tá? Tem suíte. O que que a Daniele está me falando, gente? Ela está me descrevendo minuciosamente aquele bem, né? Ela está me particularizando ele, tintim por tintim, numa linguagem coloquial, né? O que que a Daniele está falando para mim? Isso é um legado. É algo que ela já sabe, é algo que ela já identificou, é algo que ela já previamente conhece. Então, na maioria dos casos, nós trabalhamos muito com legados em sucessões. Na maioria dos casos, de cada 10 processos, 9 são legados, tá? E aí é até mais fácil, né, de você se legitimar e depois conquistar a obtenção desses legados. Agora, só para deixar bem claro para vocês, para quem ainda não sabe, já vai ficar sabendo agora, os legados, eles também podem ser antecipados ao falecimento de alguém. Só para deixar bem claro isso. Não sei para quem já faz estágio, eu posso antecipar a minha herança, eu posso antecipar meu legado. Isso daqui a pouco eu vou falar para vocês lá na frente. Existe uma possibilidade, atos de doações, tá? Mas ainda não é o momento de discutir isso. Mas só para deixar bem claro que a herança, regra geral, nasce com o falecimento de alguém. Mas, como toda regra tem exceção, tem situações que eu posso, de repente, antecipá-la, que é a chamada doação, tá? Deu para entender, galera? Três coisas, tá? Não saio daqui sem saber. Sucessão é um ramo da ciência, é uma ordem metodológica, tá? É um dos ramos do direito civil, precisamente do direito dessa parte final que nós estamos analisando, né? Direito das sucessões, ou seja, uma ordem científica.
Aí, dentro dessa ciência, nós temos uma das suas peculiaridades, que é a herança, que são aqueles acervos, é uma universalidade. Você vai trabalhar com uma expectativa de direito, você ainda não sabe exatamente o que vai receber, você acredita que vai receber. A herança trabalha com hipóteses, né? É uma universalidade, tá? E o legado é algo que você facilmente identifica. São objetos mais direcionados, tá? Isso, Marcos, o espólio, exato. O espólio, na verdade verdadeira, Leonardo aceitável, é uma herança que eu vou inaugurar já no inventário. Herança e espólio, viu, Marcos? E os demais, é a mesma coisa. A nomenclatura é porque o espólio eu vou direcionar uma análise já para dentro do inventário, tá? É um ramo burocrático. Enquanto eu não iniciar o inventário, eu tenho herança. Tudo bem, Marcos? A partir do momento que eu inaugurar o inventário, eu vou legitimar essa herança, eu vou formalizar essa herança. Vou denominá-la de espólio. Mas, ao pé da letra, para não confundir você e os demais colegas, que isso eu não quero, é sinônimo. Herança e espólio. Só que alguns doutrinadores entendem que o espólio é uma herança formalizada dentro do inventário. Certo, Marcos? Mas não é errado você dizer, professor, eu posso tanto dizer herança quanto espólio. Sim, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum você dizer a herança do professor Ari ou o espólio do professor Ari. Só que tem alguma ala minoritária que entende que o espólio ele deve fazer parte do ciclo do inventário. Ele é uma herança burocratizada, é uma herança formalizada. Isso é uma ala minoritária. Hoje a doutrina ela não quer complicar a mente de ninguém. Ela entende que praticamente 99,9 é sinônimo, herança e espólio. Só que você vai inaugurar um rito. Você vai inaugurar seu inventário, tá? Mas não está errado você pronunciar de uma forma ou de outra. Certo, Marcos? Tranquilo? Gente, são exatamente 4h23, tá? Eu queria hoje, excepcionalmente, parar por aqui, tá? Porque eu passei um pouquinho. Mas a gente vai fazer o seguinte, na próxima aula, a gente vai fechar essa primeira etapa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Antes de fechar, deixa eu logo falar então, já que eu já estou aqui, eu estou até empolgado, né? Bora logo falar da última nomenclatura aqui, herança, espólio e menção, já que o Marcos me perguntou espólio, eu vou logo pegando esse gancho, né? Então a herança, ela é uma universalidade, o espólio, como o Marcos me perguntou, é sinônimo de herança. Muito embora exista uma ala minoritária que entenda que o espólio é uma herança formalizada em sede de inventário, mas isso aí é uma regra minoritária. Hoje a majoritária entende que as duas coisas, as mesmas nomenclaturas, observa a herança, espólio é a mesma coisa, tá? Mas vocês que não são bobos vão pegar também a ala minoritária, vocês anotem. Porém, tem uma ala minoritária que entende que o espólio é uma espécie de uma herança formalizada em inventário. É uma ala minoritária. Mas o que prevalece, professor? Sinônimo. Herança e espólio é sinônimo. Tá? Pode pronunciar de uma forma ou de outra. Tá bom? Claro que herança e espólio não tem nada a ver com o que, gente? Com meação. E você já sabe que é meação, né? Vocês tiveram aula de direito de família, eu acho, né? Quem foi o professor de vocês? Hum, eu acho que ele deve ter comentado a meação de quê? Dos companheiros, né? Dos cônjuges. O que é meação? Hum? É a metade do quê? Daqueles bens conquistados por aqueles cônjuges ou companheiros durante a constância do seu ato, né? Quer seja conjugal ou em sede de união estável. A metade do patrimônio. Então a herança não é a mesma coisa do que meação. A herança ou espólio, ela nasce com o falecimento de alguém.
Em contrapartida, a meação, ela já inicia por atos intervivos, que é a metade daquilo que você tem a conquistar. Principalmente considera seu regime, né? Tu te lembras do regime da comunhão parcial, gente? Não sei se você lembra, né? O que defendia o regime da comunhão parcial? Os cônjuges ou companheiros têm direito já a conquistar metade do patrimônio, né? Em pé de igualdade com aquele outro indivíduo. Mesmo que ocorra futuramente um divórcio, o rompimento da relação, eu tenho direito a obter os 50%, tá? Então, por favor, meus amigos, herança não se confunde com meação, por favor. Não saio daqui com isso. Não é a mesma coisa. Herança é pós-morte. Meação é atos intervivos. Tem um aluno que me perguntou, professor, aquele indivíduo sobrevivente, ele pode ter direito à meação e também à herança? O que vocês acham aqui? É possível alguém ter direito às duas coisas ao mesmo tempo? Se posicione aí no chat, sim ou não? O que vocês acham, na opinião de vocês? Por exemplo, vamos imaginar o exemplo do Gustavo. Gustavo faleceu, a Gustava, a esposa dele. Aliás, a Gustava era a filha, né? A fulana de tal, ela pode ter direito à meação e herança ao mesmo tempo? O que vocês acham? Acho que sim, né? Vocês concordam comigo? Sim, gente. Mas vai depender de quê, gente? Vai depender do regime, tá? Dependendo do regime específico de casamento da união estável, é perfeitamente possível que haja uma combinação de esforços de herança e meação ao mesmo tempo. Ou um em detrimento do outro. A gente vai ter essa aula lá na frente, mas aqui eu já adianto para vocês, tá? Tudo bem? Então, respondendo a pergunta do colega, herança e espólio são sinônimos, regra geral. Muito embora exista uma ala minoritária que entenda que o espólio é uma espécie de uma herança formalizada em sede de inventário, mas isso é um posicionamento minoritário, tá? Atualmente, hoje, se utiliza ambas as nomenclaturas como sinônimo, só que elas não têm nada a ver com meação. Meação é a metade do patrimônio conquistado pelos cônjuges ou companheiros já em vida. E é possível que alguém tenha ao mesmo tempo a sua herança e a sua meação ao mesmo tempo deferida, tá? Tudo bem? Tranquilos? Bom, na próxima aula, eu parei aqui no item número 2, me lembro de eu parei. Eu parei aqui, ó, item número 2, diferença herança, espólio e meação. Eu não vou falar agora essa questão da herança de legítimos, né? Você sabe que é muita coisa para falar e eu não vou, que daqui a pouco vocês vão ter uma outra aula, tá? Mas, desde já, fazendo esse resumo aqui para vocês, demos início hoje ao conceito histórico do direito das sucessões. Já falamos aqui a diferença entre sucessão linguajar vulgar e linguajar jurídico. Falamos aqui da diferença entre espólio, herança e legado, tá? Que é importante que vocês me perguntaram. E a diferença entre sucessão, né, de uma forma genérica e as suas particularidades, tá? Principalmente a diferença entre herança e espólio para a ala minoritária e a regra geral entende que é a mesma coisa, tá? Então, falando hoje de uma forma bem branda, que na próxima aula a gente vai completar esse capítulo número 1 e a gente já avança para os próximos capítulos. Lembrando que cada término de capítulo a gente faz uma espécie de uma atividade, tá? Para recapitular o exemplo que fizemos no semestre passado, para reforçar o ensino de vocês, tá bom? Certo, gente? Foi bom? Ficou tranquilo, tá? As nossas aulas é quartas e quintas, 24 horas, dando tempo da gente dizer adeus, né? Que daqui a pouco amanhece de novo. Mas eu encontro vocês agora na outra quarta, né? Eu acho que nós vamos ter aula normal, né? Porque o feriado, acho que é só terça-feira, né, gente? Está suspenso o carnaval, né? E a gente se encontra, salvo me engano, já na quarta-feira, tá bom? O representante, né, continua a Ana Clara, né? O representante de turma, ainda continua ela ou tem outro colega? O e-mail de vocês é o mesmo, né? E aí qualquer coisa eu informo vocês, que aí eu já vou mandar na próxima plataforma que eu vou preparar, já vou colocar o roteiro do capítulo 2 para vocês. Tá bom? Certo, meus amigos? Muito obrigado por terem comparecido hoje. Mais tarde eu vou colocar o link dessa aula aí na plataforma, tá bom?
E lembrando que na próxima semana haverá frequência. Para quem chegou depois, hoje não e não haverá, mas na próxima aula eu já vou preparar a frequência. Aviso os colegas, quem puder, obviamente, comparecer. Haverá frequência, até um controle para vocês também, né? Para vocês estarem presentes aqui comigo, para a gente fazer um belo estudo de direito às sessões, tá bom? Obrigado a todos. Deixa eu ver quem compareceu aqui. Ana Caroline, Caroline, Daniele, Gustavo, Isabela, Lucas, Marcos, Rodrigo e os demais, tá? Muito obrigado. E a gente se vê na próxima aula, quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Mais tarde eu vou postar aqui para vocês esse link nessa aula de hoje, tá bom? Fechada aqui a nossa gravação. Muito obrigado, gente.